Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os amados para que abram suas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 6. Hoje nós não vamos meditar nos Salmos, como temos meditado já costumeiramente. Quero meditar com os irmãos sobre o capítulo 6 do livro de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 e clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então disse eu: Estou Então, com a braça envia-me a mim. Então disse ele: Vá. Salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desolados, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todos, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar, meus queridos. Meu Deus, obrigado, Pai, porque temos portas abertas nos céus, porque o Senhor Jesus abriu, e pelo sangue de Jesus, nessa nova aliança, nós podemos, Senhor, ter acesso a Ti. Obrigado pelas portas abertas dessa igreja nesse bairro, uma agência do céu aqui na terra para proclamar as virtudes do Senhor, a Tua palavra, ó Deus. Obrigado porque temos a plena convicção de que a história ela segue um curso muito bem definido, estabelecido pelo Deus que controla soberanamente todos os homens, todas as criaturas e todo para a Tua própria glória e para o Teu próprio louvor. Se nós oramos pedindo que o Senhor nos dê luz, Pai, graça para podermos ouvir a Tua palavra e com o nosso coração, Senhor, sairmos daqui, da Tua casa, alimentados, mas também dispostos, ó Pai, a viver para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses próximos dias, a gente vai comemorar mais um aniversário da Reforma Protestante, 506 anos, né? Quando simbolicamente, ali na Catedral de Wittenberg, Martinho Lutero, ele anexa ali as 95 teses, né? E ali foi um ponto histórico importante, muito embora tenha tido outros eventos e um contexto histórico bastante rico para que a Reforma Protestante pudesse ocorrer. Existem pelo menos os 5 solas, como a gente tende a resumir de maneira didática o que foi as principais bases da Reforma Protestante, e a gente tem
o solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo Gloria, sola Escritura. Não pode esquecer a sola Escritura, né? Então, são os somentes, né? Dentro de tanta coisa, dentro de tanta pirotecnia da igreja medieval, diante de todos os arranjos teológicos que muito mais traziam confusão do que aplanavam o caminho. Então, de maneira muito sucinta, a gente tem hoje, claro que os reformadores na época eles não tinham cunhado esse termo, isso vem posteriormente, mas isso resume muito bem as bases que foram firmadas ali na Reforma Protestante. Costuma-se dizer que o soli Deo Gloria, somente glória a Deus, né? Somente a Deus a glória, costuma ser o resultado de todos os outros solas, como se fosse o corolário, o ponto máximo, onde a glória de Deus ela era subtraída, era furtada. Mas e aí vem se estabelecendo que a salvação, primeiro lançando luz e de volta ali naquela época do retorno de fontes, né? As fontes lá dos antigos filósofos, mas aí tem esse contexto humanista da reforma, da questão religiosa, que traz de volta as escrituras nos seus originais, né? Não mais aquela escritura deturpada, né, pregado pela Igreja Católica, mas agora tem esse retorno lá aos originais, aos pais da Igreja, e aí vem Agostinho. Lutero, ele tem muito de Agostinho, né? Até nas suas crises. Eu estava vendo nesses dias uma palestra, e o palestrante falava um pouco dessa questão, até as crises espirituais de Lutero remetia muito às crises lá de Agostinho. Mas veja bem que a salvação é pela graça mediante a fé, isso é revelado nas Escrituras, somente Cristo, só através de Cristo temos a salvação, e em tudo isso, Deus ele é glorificado, não há espaço para a glória humana. Não há espaço para a glória humana. E olhando para esse texto, irmãos, eu quero pensar um pouquinho também sobre a glória de Deus. Um tema tão profundo. Alguém já resumiu, pelo menos alguns, eu me aproprio aqui de alguns teólogos que eles vão dizer que a glória de Deus ela é o conjunto de todos os atributos divinos. Quando a gente reúne todos os atributos, é a glória de Deus. Glória que significa peso, né? Essa presença marcante, essa é a glória de Deus. E há uma glória interna e uma glória externa. A glória interna é aquilo que Deus é em si mesmo, mas a glória externa é a forma como Ele revela o que Ele é. E Ele revela na criação, Ele revela no coração do homem, Ele revela especialmente através da Escritura. Eis aqui uma passagem, né, que trata sobre essa glória de Deus foi manifestada de maneira marcante. É claro que a glória de Deus ela permeia toda a Escritura, né? A gente pode pensar lá em João, na ilha de Patmos, quando ele vê a glória de Deus em Cristo Jesus, ele desaba, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Os salmistas vão dizer isso. Nós vimos a glória de Deus entre nós por meio do seu Filho Jesus. E veja que aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa glória do Senhor. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que a glória de Deus ela não pode ser contida. Veja que o texto vai nos falar de uma visão, não sabemos de que aspecto, não temos esses pormenores, de que forma o Senhor apareceu, revelou a sua glória a Isaías. Nós estamos no livro do profeta Isaías. Esse homem foi comissionado, e aqui ele era jovem, alguns estudiosos presumem que ele tinha um pouco mais de 18 anos. E vai mostrar que foi no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isso já nos chama a atenção, o fato de que a glória de Deus ela aparece aqui num contexto de morte.
Foi no ano da morte do rei Uzias, um administrador eficiente, o líder militar capaz do reino sul, do reino de Judá. Lembremos que nem sempre os reinos, seja do norte, seja do sul, tinham homens piedosos à sua frente, mas no caso aqui do rei Uzias, era um homem notável. Sob sua liderança, Judá tinha crescido em todas as esferas, como a gente vai ver em 2 Crônicas, capítulo 26. Tinha sido um rei íntegro. Quão fácil teria sido focalizar a esperança e a confiança em um rei desse porte. Isso aqui já são palavras de um comentarista que eu estava estudando. Mas veja que é um ano importante da morte do rei Uzias. Talvez um líder de grande magnitude, de grande destaque, e nós bem sabemos como podemos experimentar isso da maneira mais triste, quando sai de cena alguém que a gente tinha confiança. Seja um político que sai de cena, seja um pai quando falece, seja alguém que viaja, seja uma mudança na direção lá da empresa. Isso nos desestabiliza, porque olha que homem capaz, olha que pessoa boa, e de certa forma isso nos traz uma instabilidade, isso nos traz uma insegurança. No caso de Isaías aqui, penso que não é algo fortuito, mas algo muito bem destacado. Deus tinha uma lição para mostrar. Veja que quando os tronos eles estão desocupados, quando nós sentimos instabilidades, Deus continua a reinar. E é nesse tempo de instabilidade que ele faz com que Isaías eleve os seus olhos. Coloque sua confiança em algo maior. É claro que no aspecto teológico isso tem muita importância, porque era através da linhagem monárquica que iria vir o prometido, o rei dos reis. Isso, claro que isso trazia uma certa instabilidade. E agora, para onde foram as promessas do Senhor? E o Senhor faz com que Isaías tenha uma visão. E que visão gloriosa! Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E vai dizer que as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. O trono da terra está desocupado, o trono do céu está ocupado. E veja que Isaías nem fala numa forma, de uma teofania, uma parte de Deus. Mas ele diz só o quê? As abas de suas vestes. Como se dissesse assim, eu não posso nem falar sobre esse Deus, que ele é glorioso demais. Glorioso demais. Eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes do Senhor Jesus, e aquilo já foi glória demais. Aquele vê as abas das vestes do rei. E essas abas, só as abas, elas eram suficientes para encher o templo. Porque a glória de Deus, ela não pode ser contida. Ela não pode ser contida. Ela não cabe numa caixinha. Às vezes queremos que a glória de Deus, ela se encaixe na nossa teologia. Deus é grande demais, é glorioso demais. Esse Deus aqui, ele é aclamado pelos anjos, serafins. A única vez que aparece esse nome aqui, serafins, esse tipo de anjo aqui na Bíblia. Serafins, ardentes em chamas, significa mais ou menos isso. O que é que eles faziam? Será que eles estavam habituados à presença de Deus? E às vezes nós incorremos nesse erro, né? Nos habituamos à presença de Deus e às vezes ficamos irreverentes, ou não damos crédito, ou já não damos tanto valor ao culto. Esses anjos aqui, esses serafins, cada um tinha 6 asas, é uma coisa assim difícil de imaginar, né? Com 2 cobriu o rosto, por causa da glória de Deus, muito provavelmente. Com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Eu não vou incorrer muito sobre isso, eu não sou especialista nisso. Não sei se você já viu anjos, e talvez depois você possa dar uma aula para a gente. Na Idade Média, havia uma discussão, assim, totalmente inócua, sobre os anjos. Uma forma também de desvirtuar a glória de Deus. Às vezes perdemos tanto tempo com assuntos que são de menor importância, de menor valia, não é? Esquecemos de falar sobre aquele que criou os anjos. E clamavam. Eles não estavam falando, irmãos, eles estavam clamando uns aos outros. É curioso isso. Estavam clamando uns para os outros. Eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória.
Veja que é o superlativo do superlativo. Quando nós queremos dar destaque a alguma coisa, nós grifamos, colocamos em negrito, colocamos em itálico, às vezes pelo WhatsApp, a gente coloca a frase, depois a gente coloca um emoji, né? A gente tem um jeito de chamar a atenção, letras garrafais. E aqui o superlativo dos superlativos é dizer que Deus ele não é somente santo, ele não é somente separado, mas ele é santo, santo e santo. Essa santidade que, eu creio que é Sproul que ele vai falar que essa santidade ela atrai a gente. Ele é tão belo, ele é tão glorioso, isso me atrai, mas isso repele também, ele é muito glorioso, eu posso me queimar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E talvez os anjos, numa dimensão, num campo de visão melhor do que nós, ele diz assim: toda a terra está cheia de sua glória. Em todos os lugares pode-se ver a glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. O que é que acontece? As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Perceba o que é que está acontecendo aqui. Deus, que esses anjos estão clamando ao santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. As bases do limiar começam a tremer. A casa se enche de fumaça. Nos remetendo ao culto ali do Antigo Testamento, o incenso, muito provavelmente, que é a glória de Deus, a gente não pode vê-la de maneira tão nítida, tem uma fumaça. Aí só em Cristo, que é desnudada toda a fumaça, nós podemos ver a glória do Pai nele. Por isso ele diz: vocês estão me vendo? Um dos discípulos perguntou, né? Mostra-nos o Pai. E ele disse: você não está me vendo, não. Né? Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se tremem, se movem. Então, meus irmãos, a glória de Deus ela não pode ser contida. Veja que dos altos céus à terra, seres angelicais, criaturas, toda a terra está cheia da glória de Deus. E quem é que pode ficar de pé diante da glória de Deus? Veja, meus irmãos, que de muitas formas a igreja medieval, a igreja predominante, a igreja católica, ela queria de alguma forma ofuscar a glória de Deus, conter a glória de Deus de diversas formas, através do papado. O papado representava o próprio Deus, então tira-se a glória de Deus através de suas vestes pomposas, através da sua riqueza. Era muito rica, né? Era um tempo do Renascimento, uma época renascentista, onde Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles eram contratados para fazer aquelas obras de arte que duravam anos para ficarem prontas. Tudo aquilo era uma forma de ofuscar a glória de Deus. Sabe por quê? Você chegava numa celebração, o sacerdote estava de costas. A missa era em latim, mas os vitrais, tudo muito bonito, tudo muito adornado, para chamar a atenção e roubar, de certa forma, a glória de Deus. A glória humana, a glória estética, que tenta compensar o vazio que faz a glória de Deus. Meus irmãos, nós poderíamos ter o templo mais belo da cidade, nós poderíamos ter a melhor estrutura física, nós poderíamos ter o melhor coral, o melhor grupo de louvor, sem desfazer dos irmãos, mas sabe, queridos, se não houver a glória de Deus, fechemos as nossas portas, vamos embora. Nada consegue equilibrar, compensar, se equiparar à glória de Deus. Podemos ir para uma choupana distante, só uma escritura, e como eu já vi muitas fotos, né? Alguns banquinhos, às vezes de madeira, pedras, irmãos sentados debaixo de uma árvore, mas com a presença do Deus todo glorioso. Meus irmãos, não é adorno, não é estética, não é pirotecnia. E a igreja, de muitas formas, de diversas maneiras, tentava ofuscar essa glória. É um diálogo famoso, tão famoso que eu esqueci o nome. Tinha um sacerdote caminhava lá no templo de São Pedro e conversava lá com um cardeal, e o cardeal dizia: olha,
A igreja não precisa mais de ouro, não precisa mais de prata. E esse sacerdote disse, mas ela também não pode mais dizer, levanta-te e anda. Se ela perde a glória de Deus, ela perde o poder de Deus. E que tristeza, irmãos. Tenhamos cuidado conosco. A história, ela ensina para aqueles que conseguem aprender dela. Mas, em segundo lugar, irmãos, a glória de Deus, ela nos transforma. Porque aqui vai nos mostrar o que foi que aconteceu com o jovem Isaías. Verso 5 vai dizer, então disse eu. O que foi que ele fez? Será que foi no eclipse lá que todo mundo pegou seu óculos e vou ver o eclipse, vou ver a glória aqui do sol? O que foi que ele fez diante da glória de Deus? Ele disse, onde está a porta desse lugar? Ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz, ai de mim. A noção da glória de Deus, ela nos mostra as nossas faltas. Estava escutando o Hernandes Dias Lopes essa segunda-feira, alguma coisa do tipo ele falou, pregando sobre Jó. Diz que as pessoas que mais confessam pecados não são as que mais pecam, mas aquelas que estão mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais noção, mais entendimento nós temos da nossa pequenez. Não à toa, João Calvino, quando ele vai escrever as Institutas, antes de falar quem é o homem, ele diz quem é Deus. Hoje as pessoas dão muita ênfase a quem é o homem. E a Bíblia vai dizer o que é o homem, para que dele te lembres. Mas falamos muito do homem, dos seus inventos, das suas conquistas, dos seus devaneios. Quando Isaías se depara com a glória de Deus, ele diz assim, ai de mim. Isso nos traz uma lição estupenda nessa época em que muitos têm bebido do calvinismo, muitos jovens, eu já digo jovens, eu já me tiro da história. Eu já me tiro, meu Deus, caminho sem volta, né? Antes eu ainda quando dizia jovens, eu dizia, eu estou nessa. Eu digo jovem, agora eu já me coloco um pouco distante, né? Mas assim, que bebe do calvinismo e agora eles são doutores e eu não estou inibindo, não estou dizendo que a gente não deva conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, mas o conhecimento de Deus dobra os nossos joelhos. Um conhecimento que traz soberba não é o conhecimento de Deus, pode ser o conhecimento de qualquer coisa. E fazer que nem um seminarista, ele foi pregar, e o tema do seu sermão era, quem é Deus? Quem é Deus? E aí o professor de homilética, ele, nas suas observações, ele diz assim, eu acho que é um pouco de presunção você tentar dizer quem é Deus. Quem é Deus? É claro que homileticamente isso pode ser aceitável, né? Mas às vezes nós conhecemos um tantinho assim e nós já, né? Hipervalorizamos o conhecimento. Agora eu descobri. Agora eu sei o segredo. Quando ele vê o Senhor, ele não sai de pronto anunciando. Olha o que eu vi. Mas, rapaz, tu viste o anjo? Já vi esse anjo? Já vi. 6 asas, olha uma coisa. Já vai dizer os mistérios do céu. Quando Paulo vai falar que ele foi ao 3º céu, ele diz assim, eu conheci um homem. Olha a diferença. Tinha sido o próprio Paulo, mas ele fala em 3ª pessoa. No que tange a humilhação, eu falo em 1ª pessoa, irmãos. No que tange a minha glória, eu posso falar em 3ª pessoa, porque no final das contas não importa a minha glória. Não é o nosso nome, não é a nossa igreja, não é a nossa teologia, é o nosso Deus. Que nos coloquemos sempre em 3ª pessoa ao falarmos de nós, mas no que tange ao pecado, ao quebrantamento, à humilhação, diz, não, eu que sou esse indivíduo aí. Porque diz assim, ai de mim,
Não é ai do outro antes, ele vai dizer ai de mim, ai do povo. Às vezes a gente muda, né? A gente está escutando a pregação, era para fulano. Aí manda o link do YouTube. Se essa palavra era para você, né? Vai dizer, ai de mim, eu estou perdido. Gente, ver a glória de Deus sem Cristo é estar perdido. Porque é através de Cristo que Ele nos mostra a glória do Pai. Perceba que quando no Monte da Transfiguração, o Senhor Jesus estava acompanhado, né? Ele estava com Pedro, com João, Tiago e João. E aí ele, né, tem aquela transfiguração, eles ficam deslumbrados. Mas não vá sozinho não. É através de Cristo que a gente vê a glória de Deus. Mas olha, ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando vemos a glória de Deus, isso nos traz humildade, porque ele não diz assim, ai do povo, ele diz, ai de mim e do povo. E olhe que o povo aqui estava numa situação que eu vou te contar, irmãos. Era de devassidão. Entregue à idolatria, um povo de dura cerviz, tanto é que assim... Essa parte de Isaías contrasta aqui juízo e salvação, né? Pecados que são apontados, mas também tem a esperança. Mas grande parte aqui do conteúdo é mostrando os pecados do povo. Mas ele se identifica com o povo. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante dessa perturbação causada pela glória de Deus, então dos serafins voou, diz no versículo 6, para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Veja, meus irmãos, que essa visão da glória de Deus quebranta Isaías, mas aqui quando diz no versículo 7, né? Ele é tocado, né? Na sua boca, ele confessa, os meus lábios são impuros. Deus tinha uma grande missão para Isaías, e os seus lábios precisavam ser purificados. E aí é tocado com a tenaz nos seus lábios, provavelmente uma brasa ali do altar, com uma espécie de pinça, é tocado nos lábios, e os seus lábios são purificados. Então é o anjo que diz, seus pecados, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A salvação vem sempre de fora. Vem sempre de fora. É em outro que nós temos a salvação, não há salvação em nós mesmos. Isso é o princípio da graça, do sola gratia. Perceba que Isaías ele não pediu nada, ele não podia fazer nada. Mas o Senhor, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, toca. E aqui o pecado perdoado, eu não sei na versão de vocês, mas tem uma versão que diz assim, o pecado foi expiado, né? Expiado, porque não tem perdão sem expiação. Não tem perdão sem expiação. É isso que ocorre através do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, onde nós deveríamos morrer, deveríamos ter morrido, mas o Senhor nos substitui. E nós somos perdoados crendo nesse sacrifício. Ele deveria ter sido jogado dentro dessas brasas, na verdade. Entenderam, né? Ele que devia ter caído dentro das brasas. O anjo pegado, o anjo que se chama o quê? Ardente em chamas. Era só um abraço dos anjos. Abraça aquele menino ali. Pronto. Não, o seu pecado foi perdoado. O maior e melhor anúncio da vida da gente é esse. O seu pecado foi perdoado. Aqueles que esperam uma cura, talvez a sua maior alegria seria receber do médico a sua alta, né? Sua alta hospitalar, o seu tratamento. Por tantas boas notícias nós esperamos, mas a maior notícia é: você está perdoado.
Que você pode ter sido curado de todos os males nessa terra, mas se você não tivesse sido perdoado no céu, é perdido. Estamos condenados, arruinados. E aí a gente tem motivos para dizer, eu estou perdido. Mas se o seu pecado foi perdoado aqui na terra, você pode chegar no céu e dizer assim, eu fui achado. Eu fui achado. É assim com Cristo, em Cristo Jesus. Meus irmãos, e aqui a gente vê que a glória de Deus ela não pode ser contida. A glória de Deus nos transforma. Aqueles que querem pregar o Evangelho, daqui a pouco a gente vai ver um pouco do resultado disso, da vocação. Há muita gente querendo ser usada por Deus, mas gente que não foi tocada por Deus. Hoje é fácil pregar. Talvez em outras épocas, onde a gente não tinha tanta literatura, a gente não tinha tantos recursos. Hoje a gente tem curso de homilética, tem curso disso, tem curso daquilo, não é? A gente consegue dar um estudo, a gente consegue cantar, aprender a afinar o violão, né? A gente coloca lá no afinador digital, tal, os dedos estão meio duros, a gente vai dar um treino. Mas sabe, meus irmãos, para viver para a glória de Deus, para fazer algo para Deus, perceba que Deus não está atrás de trabalhadores. Deus está à procura de adoradores. Porque é desses adoradores que se torna um trabalhador para a glória dele. Tem muita gente talvez trabalhando, mas não adorando. E o seu trabalho é algo muito externo. Algo que não é o mais importante. A glória de Deus, ela não pode ser resistida. A terceira parte, talvez a parte mais difícil desse texto. Talvez fosse mais cômodo para a gente chegar até o 8. E vamos para casa, irmãos. Mas quero falar um pouquinho dessa última parte. Verso 8 diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui, Isaías, ele se prontifica com prazer, com alegria. Uma vez que foi perdoado, a gente deve ter esse ânimo. Meu Deus, às vezes a gente está num desânimo tão grande, como fomos perdoados, achados pelo Senhor, mas assim, é muito morosa a forma como a gente serve a esse Deus. Eu não sei vocês, mas eu fico tão incomodado muitas vezes. Senhor, meu Deus, né? Eu devo ter mais ânimo, mais vigor, mais afinco. Eu fui perdoado. Isaías aqui de pronto, ele diz assim, eis-me aqui. Não é isso que ele diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu já sei, eu acho que o senhor está pensando naquela música, né? Eu já sei, vamos lá. Então disse ele, aí o Senhor disse, está certo, você vai, mas olha só onde foi que Isaías se meteu. Onde foi que Isaías se meteu? Eu estava vendo, uma época dessa, Luiz Felipe Pondé, filósofo secular, né? Gosto bastante dele, mas um dia desse eu vi uma entrevista com Marcos Eberlin, perguntaram a ele, Marcos perguntou se ele cria em Deus e tal, disse, não, eu sou ateu. Eu fiquei tão triste, gosto tanto dele, que o Senhor tenha misericórdia, né, do Pondé. Mas ele diz assim, olha, o Deus da Bíblia, se ele te chamou, se ele te escolheu, você entrou numa enrascada. Foi o que ele disse certa vez. Se Deus te escolheu, você entrou numa enrascada. Isaías aqui foi chamado, comissionado, tocado. Aí ele disse, quem é que vai? Disse, eu vou. Depois vem cá. Vai, diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Meu Deus, Isaías estava sendo chamado por Deus para um ministério extremamente difícil. Porque Deus está dizendo, você vai pregar, mas eles vão estar com os ouvidos tapados. Você vai pregar, mas eles estarão cegos. Você vai pregar para um povo, olha, que não tem coração. Eu acho que uma das coisas mais deprimentes para um pregador seria isso. Lá de Alice no País das Maravilhas, tem alguém que não tem coração lá, né? Não sei se é boneco de lata, tem alguém, né?
Meu Deus, era como se ele estivesse pregando para bonecos de lata. Senhor, às vezes nós estamos pregando e às vezes as pessoas estão apáticas, mas ainda eu fico com esperança. Meu Deus, que alguém tenha sido tocado pelo teu Espírito. Às vezes tem um vídeo circulando na internet, né, no canal, e a gente olha assim, meu Deus, será que vale a pena fazer essa edição semanalmente? Mas, Senhor, a tua palavra, ela é poderosa, ela vai rodando o mundo. Mas se você, de pronto, já recebe esse anúncio do Senhor dizendo assim, ninguém vai se converter. Se fosse pela minha pregação, eu dizia, é certo, Senhor, eu sei que pela minha pregação ninguém se converte. Está ruim o negócio. Mas isso é porque eu mesmo vou tapar os ouvidos desse povo. Eu disse, Senhor, não faça isso não. Mas eu não sou mais santo do que o Senhor, eu sou santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é justo. Ele foi desonrado. Ele foi tripudiado. Ele tem o direito de fazer e de desfazer, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, e tudo é para a glória dele. Mas esse que vai acontecer, esse é o chamado, talvez mais desalentador que um pregador poderia receber. Perceba, se você for para uma empresa, você é contratado e o próprio patrão disser para você, olha, mas tudo vai dar errado. Você vai trabalhar na máquina, mas essa máquina está quebrada. Você vai usar esse programa, mas esse programa já está desatualizado. Você vai fazer isso, mas já vai acontecer aquilo, já presumindo os resultados. Vira essa boca para lá. Você não tem ânimo, você não tem vigor para nada. Mas nós estamos diante de um Deus que tem um domínio em suas mãos. E que nós nos sujeitamos. Lembremos aquela definição do começo, que nós dizemos que foi a glória de Deus é a junção de todos os seus atributos. Esse é um Deus justo, esse é um Deus amoroso. De uma maneira assim que a gente não consegue compreender. Paulo vai dizer a profundidade da riqueza do saber, né? A gente não consegue entender quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis, né? Os teus juízos. Eu não consigo capturar porque eu sou pobre e pecador. Mas ele é santo e justo. E esse povo, na verdade, era um povo de dura serviço, um povo que tinha recebido tantas e tantas vezes essa oferta, essa oportunidade de se dobrar diante do Senhor. O que é que nós fazemos diante de um ministério, diante de uma atividade aparentemente infrutífera? Às vezes nós estamos envolvidos num departamento, você diz, acho que não vale a pena não. Você está envolvido no ministério, não vale a pena não, vou entregar esse negócio. Mas sabe, nós não trabalhamos por resultados. Nós trabalhamos para a glória de Deus. É o resultado da nossa salvação, da nossa redenção, é o serviço. É para a glória de Deus, não é olhando para resultados. Porque se eu olho para resultados, isso pode ser muito enganoso. Porque pode haver resultados sem vida. Os resultados eles podem ser superficiais. Ou de fato também eles podem ser autênticos, mas esse não é o ponto. Paulo chegou a pregar sem resultados aparentes, lá em 2 Coríntios capítulo 2. Aqui é triste o resultado. Ou a glória de Deus lhe deixa prostrado, ou lhe cega. Ela sempre vai causar um efeito. A glória de Deus sempre vai provocar alguma coisa na gente. Ou ela lhe quebra, ou ela lhe deixa mais endurecido. E veja o resultado da pregação, acho que é um pensamento puritano, que diz assim, o mesmo sol que endurece a argila amolece a cera. A mesma palavra que quebranta é a mesma que endurece. Que esse indivíduo, ele continua, né, recalcitrante, seu coração pode ficar cada vez mais endurecido ali. Mas é essa mesma palavra que quebranta. É interessante que em Isaías 55, eu vou adiantar aqui, mas lá em Isaías 55 você pode ler depois que a minha palavra não voltará vazia. É Isaías 54, perdoe, mais um desses dois textos. A minha palavra não volta vazia. E essa palavra não volta vazia não é no sentido de que vai trazer salvação, é que ela não volta vazia porque vem de Deus. E o resultado vem de Deus, soberanamente controlado aqui. Então vamos seguindo. Calvino ele foi plástico num comentário.
Ele diz assim, sobre esse texto, ele diz: deveríamos de fato ficar profundamente tristes quando o sucesso não acompanha nossos esforços. E devemos orar a Deus para dar eficácia à sua palavra. Deveríamos até atribuir parte da culpa a nós mesmos quando os frutos são tão escassos. E ainda assim não devemos abandonar o nosso cargo, nem deitar fora as nossas armas. A verdade deve ser sempre ouvida de nossos lábios, mesmo que não haja ouvidos para recebê-la e que o mundo não tenha visão nem sentimento. Pois é suficiente para nós que trabalhemos fielmente para a glória de Deus e que nossos serviços sejam aceitáveis para Ele. E o som da nossa voz não é ineficaz quando torna o mundo indesculpável. Plástico aqui. Ele diz, olha, eu deveria até me culpar quando na transmissão da mensagem eu sou incompetente. Ou a culpa é minha dessa mensagem não chegar aos ouvidos. Nós não mudamos a palavra, mas podemos contextualizá-la no sentido, no bom sentido, de falar a nossa época, falar a nossa geração, sem deturpar a palavra do Senhor. É um desafio nosso, um grande desafio. Grande desafio. Difícil, exercício difícil. Mas o nosso trabalho não é ineficaz. Quando o som da nossa voz não é ineficaz, quando torna o mundo indesculpável. Também faz parte. Também faz parte. Todas as vezes estamos anunciando a palavra de Deus, seja num estudo bíblico lá, num discipulado, ou num culto na fábrica, ou aqui nesse púlpito, ou lá no Cipresa. Eu tenho plena certeza que essa palavra, ela chama os salvos, mas ela também pode endurecer ainda mais os corações. Nós encerramos, irmãos, falando que a reforma, trazendo algumas lições sobre a reforma finais, lições finais aqui. A reforma nos ensina que diante da glória de Deus devemos nos quebrantar verdadeiramente. Devemos nos quebrantar verdadeiramente. Os homens que foram usados por Deus, para a glória de Deus, foram homens extremamente quebrantados pelo Senhor. Extremamente quebrantados pelo Senhor. Nesses dias eu comprei um livro de John Piper. E tem alguém que fala muito sobre a glória de Deus, é John Piper. E o nome do livro era Uma Glória Peculiar. É um livro usado, eu comprei numa pechincha, e ele todo rabiscado. Eu fui reler e ele já estava muito sugestivo lá, com todos os rabiscos e tal. A pessoa a quem eu comprei, esse livro está desviado. Mas ela leu sobre uma glória peculiar. Mas essa glória, ela foi ofuscada dentro dos seus olhos em algum momento. Eu temo que as muitas letras nos deixem devagando por alguma glória nossa e nos afaste da glória de Deus. Eu temo. É isso que eu tento pensar quando eu entro no meu escritório e vejo os livros. E, Senhor, que não sejam só letras, isso é vazio demais. Eu estou tão perto da queda, todos nós estamos tão perto da queda, que se não for os braços desse Deus Todo-Poderoso a nos suster, estaríamos arruinados. Por isso eu posso chegar na presença de Deus e dizer assim, Senhor, se não for a tua graça, eu estou perdido. Estou perdido. A igreja reformada, ela precisa estar sempre se reformando. Se primeiro nós precisamos pensar na nossa própria vida, guardar o nosso coração e realmente desfrutarmos da glória de Deus, nós também precisamos pensar enquanto igreja. Tem um lema da reforma que diz, igreja reformada, sempre reformando. Se meu latim estivesse bem, eu diria em latim. Mas nem meu português está essas coisas. Então, igreja reformada, sempre reformando. Sempre reformando. E eu me lembro de uma frase e quero encerrar com ela. Falando sobre tradição. Diz assim, tradição é a fé viva daqueles que morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. Que Deus nos livre de um legado
inócuo, de palavras vazias, de um tradicionalismo, de um legado da reforma só de letras. E aqui eu não estou diminuindo a questão intelectual, por favor. Mas alguém que está desprovido da graça de Deus. É alguém que não viu a glória de Deus. Tradição é a fé viva daqueles que morreram. É esse legado gracioso que nós temos à nossa disposição. Louvado seja Deus por homens como Patrick Hamilton, John Hus, Wycliffe, homens que morreram antes da reforma, no período pré-reforma. Obrigado, Senhor, pela vida de Lutero. Obrigado pela vida de João Calvino. Obrigado pela vida de Martin Bucer e tantos outros. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a Escritura aqui nas minhas mãos, na minha língua. Eu não precisei aprender latim. Eu não precisei aprender inglês. Eu nem consigo mais. Acho que eu não consigo mais não, gente. Aprender inglês não. Mas obrigado, Senhor. Na minha língua, eu consigo ler a Escritura. Um legado maravilhoso deixado pelos reformadores para a glória de Deus. A vida que vale a pena ser vivida é a vida na presença de Deus, para a glória de Deus. Que tenhamos sempre esse entendimento e esse quebrantar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, a Ti pertence a glória, o domínio, a majestade, a riqueza, o poder, o domínio, o louvor. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. É Teu, é para Ti e é por Ti. Não queremos roubar a Tua glória, Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Que a nossa igreja, Senhor, reformada, a igreja de tradição calvinista, a igreja presbiteriana, a igreja do Catolé, que sejamos cheios da Tua glória, Senhor, enquanto igreja, e nos livra de todo o mal. Temos o entendimento de que fomos perdoados em Cristo Jesus, e essa é a melhor notícia. Essa é a verdade que muda a vida de qualquer homem nessa terra. O fato de termos sido perdoados. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tu és santo, meu Deus. Se não fosse por Cristo, nós seríamos consumidos, Pai. Seríamos repelidos, estávamos distantes da Tua presença, mas pela glória do Filho, que nos revela a glória do Pai, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Deus. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, da nossa omissão, o Senhor tem nos amado e tem nos chamado, Senhor, e tem compartilhado conosco essa Tua glória, de certa forma, Pai. Sejamos luzeiros nesse mundo. Livra-nos, Senhor, do tradicionalismo, de um legado vazio. E obrigado, Senhor, pela tradição que antes de ser dos nossos irmãos, vem da Tua palavra, só a Escritura. O Senhor é suficiente para nós. Nós queremos dizer isso essa noite para o Senhor. Nós cremos, Pai, em Cristo Jesus. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente para qualquer homem. Façamos tudo, Senhor Deus, somente para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.